E eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra lá em Apocalipse capítulo 21. Eu quero chamar a sua atenção para o porquê que nós estamos aqui. Por que você vem à igreja? Por que você serve ao Senhor Jesus? O que você ganha fazendo isso? Não é porque o mundo tem lá oferecido várias coisas para você fazer. Às vezes um domingo de manhã, durante a semana, na escola, no seu trabalho. Mas você tem permanecido fiel. E eu queria chamar a sua atenção, porque muitas vezes as pessoas elas permanecem fiéis, mas elas não entendem o que aguarda elas no futuro. Eu quero também anunciar que hoje nós estamos online, estamos fazendo a live. Então, glória a Deus, agora as pessoas podem nos acompanhar ao vivo e a cores. Então, Apocalipse capítulo 21, você já abriu? Versículo 1, glória a Deus. Diz assim: Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz, que vinha do trono e que dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha só o que o próximo versículo fala. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Até aqui nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, obrigado por esse culto que nós estamos tendo, aonde o Senhor já tem nos falado poderosamente. Nós te agradecemos porque o Senhor é conosco e verdadeiramente podemos falar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, que o Senhor possa falar nesse momento com a tua igreja. Fala, Senhor, através da minha pessoa e comigo em primeiro lugar, Senhor, porque o Senhor é um Deus que honra a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal, tudo aquilo que não vem do Senhor, toda tentativa de Satanás de tirar a nossa atenção, Senhor. Que nós possamos nos dedicar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Então, por que você vem aqui? Por que você serve o Senhor Jesus? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente começa a servir o Senhor Jesus porque os nossos pais serviam, então glória a Deus se você cresceu num lar cristão. Talvez você começou a servir ao Senhor Jesus porque você teve um encontro em algum momento e aí você decidiu dedicar a sua vida, então glória a Deus por isso também. Mas por que você serve? Aonde você vai chegar
depois no final da linha, no final da sua vida, né? Aqui o presbítero Edmar já estava até orando, falando, entregando a nossa descendência ao Senhor, se o Senhor nos levar. Então, se o Senhor nos levar no final da linha, o que nós vamos encontrar? Aqui, o livro de Apocalipse, ele deixa muito claro para nós as coisas que eram, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. E no final de Apocalipse você tem dois últimos capítulos, capítulos 21, capítulo 22. Deus vai começar a mostrar para o apóstolo João, o mesmo que escreveu os evangelhos, o mesmo que escreveu as 3 cartas, ele vai começar a mostrar para ele como que vai ser as coisas lá no futuro, no final de todas as coisas. E ele começa falando sobre a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela é o povo de Deus, a cidade santa do Senhor, que o Senhor levantou, é a noiva do Senhor. O Senhor vai nos chamar de Nova Jerusalém, vai começar a falar sobre o tamanho dessa cidade, da glória que essa cidade tem, e ele vai chegar num ponto onde ele fala que a luz dessa cidade é o próprio Senhor e o Cordeiro. Não vai precisar mais de lâmpada, de lamparina, de eletricidade, de nada, mas a simples presença de Deus, ela vai iluminar essa cidade. E ele vai terminar falando assim, aos incrédulos, as pessoas que duvidaram ao longo da sua vida, as pessoas que foram imorais, não se converteram, as pessoas que decidiram viver afastadas do Senhor, elas não vão poder entrar, elas não vão poder fazer parte da Nova Jerusalém, porque ela é santa, ela foi santificada pelo Senhor. Quando você vai adiante, você vai lá no capítulo 22, fala o seguinte, no versículo 6, então o anjo me disse, tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e é verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve, felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Então o Senhor, Ele vai vir muito em breve, Ele não vai demorar. Nós às vezes temos uma vida achando que a gente nunca vai precisar prestar contas diante do Senhor, mas nós vamos. O Senhor está às portas e embora há muitos anos tenha se falado isso, está muito próximo o retorno do Senhor Jesus. A última profecia que foi dada a respeito da volta do Senhor Jesus está lá nos evangelhos, é quando o Senhor Jesus fala assim, quando a figueira estiver em flor, não passará uma geração até que eu volte. E a gente entende que a figueira, naquele contexto, ele estava se referindo à nação de Israel. E a nação de Israel, ela foi levantada novamente, graças, em grande parte, ao voto que o Brasil deu na ONU. Isso em 1948. Então, se você for contar uma geração de lá até os dias de hoje, a gente está muito próximo. Não vai passar uma geração. Uma geração, biblicamente, é 80 anos. 70, 80 anos. Então, se você for ver 1948, 60 anos, 2008. 80 anos, 2028. Nós estamos muito perto. Muito perto. E as pessoas não estão entendendo isso. Esses sinais de guerra que nós vemos, essas situações, essas notícias de pragas. Nós estamos 5 anos atrás, parece que já foi ontem, né? Mas já faz 5 anos, debaixo de uma pandemia, todo mundo ficou fechado dentro das suas casas. Isso tudo é um prenúncio de coisas piores que vão acontecer no mundo. O mundo vai passar por um período terrível de destruição, de morte, onde Deus vai começar a julgar toda a humanidade pelos pecados desde a época de Adão.
Deus vai começar a derramar sobre a humanidade as taças da ira dele, que foram se enchendo ao longo do tempo. Não é que Deus estava, peraí que eu vou guardar esse daqui, vai chegar um dia, vocês vão ver. Não é que Deus guarda rancor e Ele está só esperando o momento dele. Mas o Senhor, Ele fala que nós devemos entregar a Ele a vingança. Quando alguém faz mal a você, quando alguém te faz passar por uma injustiça, o Senhor fala, entrega para mim a vingança, libera perdão, porque dele é a vingança. O que isso significa? Quando nós oramos, quando nós liberamos perdão, isso sobe para o Senhor como um perfume suave, e esse perfume suave Deus coloca numa dessas taças, e vai chegar um momento lá em Apocalipse, nós vemos isso, onde o anjo vai pegar essa taça que está cheia das orações dos santos, e ele vai jogar sobre a terra, e sobre a terra virá grande tormento, grandes manifestações do poder de Deus. Então, Deus tem guardado as nossas orações. Nós estamos fazendo aqui esse propósito de oração. Um dos propósitos de oração é por esse bairro, é por aquilo que o Senhor tem para fazer através da Elohim neste bairro, é pelos nossos vizinhos, e Deus sabe de todas as coisas. Deus vai honrar o nosso esforço nele, eu creio nisso. Agora, o que compete a mim e a você é crer no poder de Deus, é crer que Deus tem algo melhor sendo preparado, algo que eu não consigo imaginar ou pensar, mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e de uma forma que a gente não gosta ou não queria que acontecesse, mas Deus permite isso porque Ele tem algo melhor para nós. A gente pode olhar para a vida de Josué. Ele chegou a ser levantado. José, ele chegou a ser levantado como segundo de Faraó, e para ele ser levantado ao segundo governador de todo o Egito, ele precisou estar na cadeia. Talvez no momento em que onde ele foi preso, ele não pensou que ali, ele tinha pensado que ali acabou a vida dele, nem imaginaria ele que Deus tinha algo melhor para a vida dele, mas Deus levantou ele de uma cadeia para ser o segundo no governo de todo o Egito. Talvez você esteja passando por uma situação onde você olha e fala, será que vai dar? Será que não vai dar? Por que eu estou aqui? Mas pensa, olhe para as pessoas da Bíblia, o que Deus fez quando tudo parecia que estava acabado. Deus vem e faz algo sobrenatural, coloca elas numa posição de honra, numa posição que ninguém imaginava que elas poderiam alcançar. Esse é o nosso Deus, Ele honra aqueles que confiam nele. Hoje a diaconisa Carla, ela leu aqui Números, no capítulo 11, versículo 23. Se tiver como colocar de novo, eu gostei muito dessa versão, que fala que acaso o meu poder é tão pequeno. Deus ali estava falando com Moisés, o povo estava de novo murmurando, eles gostaram de murmurar, e Deus tinha feito essa promessa de que eles seriam alimentados por um mês, e então Moisés fala, mas como isso? Vem uma dúvida, e Deus, eu gostei dessa versão, eu não fazia parte dessa pregação, mas eu gostei tanto dessa versão, que fala o seguinte, Deus dá um contexto a respeito da posição dele como Deus, e do que é a nossa necessidade. Então, na visão de Moisés, era algo impossível de se acontecer. Quantos bois, quantos camelos precisariam ser... versículo 23. Quantos camelos precisariam ser mortos? Quantos sacrifícios seriam para sustentar mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto? Olha só a resposta de Deus. Será que eu tenho tão pouco poder? Uma coisa tão impossível para as pessoas, para nós mesmos, como homem e mulher, é impossível para nós, às vezes, fazer alguma coisa. A resposta de Deus é: será que eu tenho tão pouco poder? Será que é tão difícil assim para mim? O anjo vira para Maria e fala assim: para Deus
nada é impossível. Nada, absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. Às vezes eu posso estar desanimado, triste, chateado, mas eu preciso crer que o poder de Deus, em primeiro lugar, se aperfeiçoa na minha fraqueza. E Ele é abundante, Ele transborda. Deus não é um Deus que se afasta de nós, mas é um Deus perfeito. 2 Timóteo 3, capítulo 3, vai falar para nós o seguinte. Capítulo 2 vai falar o seguinte: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Então, nós devemos ter força, arrancar as nossas forças daquilo que nós já experimentamos do Senhor Jesus. Foi falado aqui, inclusive, isso. Daquilo que nós já passamos com o Senhor Jesus. Hoje mesmo eu vi a notícia, não lembro quem me falou, me perdoe, de alguém que estava preso, que era impossível ser liberto e foi libertado. O nosso Deus é grande. Nós temos notícias de pessoas que estão experimentando de um favor sobrenatural da parte de Deus, de providência, que tudo já parecia que estava perdido, mas o Senhor foi lá e proveu, porque Deus é bom. O poder de Deus é ilimitado. Deus não conhece dificuldade. Acaso o poder dele é tão pequeno assim? E no capítulo 3 de Timóteo vai falar assim: nos últimos dias as pessoas vão ser amargas. E eu quero chamar a sua atenção aqui. Será que nós estamos virando essas pessoas nos últimos dias? Dentro da casa de Deus? O Senhor Jesus, nós iremos ceiar a última ceia deste ano. Nós iremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Iremos estar na presença dEle, sem qualquer engano, sem qualquer dificuldade ou máscara, mas nós estaremos limpos, transparentes diante do nosso Senhor Jesus. E o Senhor te faz essa pergunta: será que você está se transformando na pessoa dos últimos dias? Porque o mundo está assim, mas será que nós estamos virando o que o mundo é? As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. A gente vê que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, mas existem as pessoas que estão amando ao dinheiro no mundo e talvez dentro da igreja. A pessoa ama a si mesmo. Quantas pessoas você tem ouvido falar de casamentos que eles acabam porque ou a mulher ou o marido fala: ai, agora chegou a hora de eu focar em mim. Agora é a minha vez. O que é totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia vai nos falar que o marido ele deve amar a sua esposa, assim como Deus amou a igreja e entregou a sua própria vida. Então é um amor sacrificial, inclusive é o tema da meditação dessa semana online, né? Casamentos protegidos, vai falar um pouco sobre isso. Olha aqui o segundo ponto: zombarão de Deus. Essas pessoas nos últimos dias, elas não terão qualquer temor a Deus e farão zombaria de Deus. A gente experimenta isso. A gente vê isso nos dias de hoje. Você vai falar para alguns amigos, algumas pessoas que você está vindo na igreja, eles fazem piada. Vai lá dar dinheiro para o pastor. Vai lá fazer isso, vai lá fazer aquele crentinho. E às vezes a gente dá risada, faz parte. Não seja esses. As pessoas perderam total temor a Deus. Elas zombarão de Deus. Aqui estava no futuro, né? O apóstolo Paulo falou: no futuro as pessoas serão assim. A gente já pode falar, hoje em dia as pessoas já são assim. Elas já zombam de Deus, desobedecem os pais, são ingratas. Nós falamos na semana passada o que é a gratidão. A gratidão é uma forma de nós honrarmos a Deus. Ingratidão é desonrar a Deus. Pessoas ingratas. Quantas pessoas talvez você já tenha ajudado e hoje elas nem olham na sua cara?
Talvez pessoas que elas não teriam nem o que comer naquele momento, você foi resposta de oração e hoje a pessoa nem olha na sua cara. Se vê você andando na calçada, ela muda de faixa. Isso é ingratidão. Infelizmente isso não é raro. Pessoas profanas que não têm afeição, nem perdoam, caluniam, ou seja, inventam coisas, não têm autocontrole, são cruéis, odeiam aquilo que é bom, traem seus amigos, são imprudentes, cheias de si, amam os prazeres da carne em vez de amar a Deus, e são religiosas de aparência, mas rejeitam o poder verdadeiro de Deus, que muda a nossa essência. Fique longe de gente assim. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para nós. Nós estamos para experimentar uma transformação nesse mundo. Uma transformação que ninguém ouviu falar antes ou já passou por isso antes. É o arrebatamento da igreja. Nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nós iremos passar por um período de 7 anos de alegria diante do Senhor. Estou falando nós, o mundo vai ser o oposto disso. Mas nós iremos ter 7 anos de festa com o Senhor, 7 anos de descanso com o Senhor, de celebração com o Senhor. Pessoas receberão coroas do Senhor, diretamente das mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai chamar você pelo seu nome, vai pegar uma coroa e vai falar: essa coroa pertence a você, porque você fez isso. Essa coroa pertence a você, porque você entregou a sua vida por amor do meu nome. Essa coroa pertence a você, porque você confiou que eu voltaria. Existem coroas para pessoas que confiam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Existem coroas para as pessoas que morrem por causa do amor do Senhor Jesus. Existem 5 coroas diferentes. E nós receberemos elas diretamente da mão do Senhor Jesus. Então é um momento que nós devemos ansiar, nós devemos querer que chegue logo. A gente começa a falar de arrebatamento, as pessoas começam a ficar com medo, mas nós devemos querer o arrebatamento do Senhor Jesus. Nós devemos desejar que o Senhor Jesus venha logo. A promessa de Deus é muito clara. Ele vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas. Ele vai tirar de nós todo o sofrimento. Isso é coisa boa. Mas infelizmente, talvez eu esteja falando isso e a pessoa esteja falando: não, eu espero que o Senhor espere, eu ainda preciso comprar aquele carro, eu ainda preciso comprar aquela casa, eu ainda preciso fazer isso, aquilo. Gente, se dentro de nós o nosso desejo está nas coisas do mundo, conquistar as coisas do mundo, acima da volta do Senhor Jesus, a gente precisa reavaliar as nossas prioridades. Reavalie a prioridade de você nessa manhã. Nós estamos para ceiar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem algo muito bom para nós. Obadias, no capítulo 1, ele vai nos falar aqui a respeito de uma profecia de Deus contra Edom. E Edom é uma nação prima de Israel. Edom é uma nação dos descendentes de Esaú, tá? Então, quando Isaac teve Jacó, ele também teve Esaú. Esaú é o primogênito. Esaú vai dar origem a uma nação muito grande chamada de Edom. São os edomitas. Várias vezes você vai ver na Bíblia a palavra os edomeus ou os edomitas. Dos edomeus vai sair Herodes. Então é só coisa boa que sai dessa nação, tá? E é uma nação que, em certo momento, vai ser aliada de Israel, né? Esaú vai perdoar Jacó pela bênção que ele levou. E naquele momento, quando nós lemos isso lá em Gênesis, parece que tudo ficou bem. Porém, Edom deixou crescer dentro dele raiva, inveja, ingratidão, tudo aquilo que está falando ali das pessoas dos últimos dias de 2 Timóteo 3. Que lá é a nação edomita.
E chega um momento, durante a história de Israel, igual já foi inclusive falado aqui, aonde Deus simplesmente fala: vocês vão comer até sair pelo nariz. Vocês são um povo difícil. Vocês vão passar castigo agora por tudo que vocês fizeram. Então Deus vai usar de mão pesada para com Israel. E Edom vai ver isso. Edom vai ver o Senhor corrigindo Israel. Toda a nação vai ver. Eu quero que você imagine, nós somos brasileiros, Brasil e Argentina, né? Então, você vê que alguns anos atrás na Copa o Brasil levou 7. Você lembra disso? Acho que todo mundo lembra. Até nossos filhos que nem estavam vivos naquela época têm memória. Como que a Argentina reagiu com relação à derrota do Brasil? Eles fizeram festa, não sei se vocês lembram. Eles fizeram festa como se eles tivessem ganhado a Copa. Eu estou falando isso porque Edom fez a mesma coisa com Israel quando Deus julgava Israel. Quando Deus começou a julgar Israel, Edom se alegrou, fez festa. E Deus viu aquilo e Deus não se alegrou. Então Deus levanta o profeta Obadias para lançar uma palavra contra Edom. E está lá no versículo 10. Obadias 1, versículo 10. Por causa da violência que você cometeu contra os seus parentes, os israelitas, você vai ser coberto de vergonha e vai ser destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudar. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não devias, e aqui é o ponto, não devias, onde Deus vai começar a falar assim: você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso. E cada não devias do Senhor é uma consequência que eles vão sofrer. Então não deveria, ou não devias, ter se alegrado, ou ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não devias ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não devias ter falado com arrogância naquele templo de aflição. Não devias ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não devias ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não devias ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não devias ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. E não devias ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Então Deus usa desse profeta para lançar uma palavra contrária a Edom, sobre o que eles tinham no coração deles, atitudes que eles fizeram e a alegria que eles tiveram no coração deles. E Deus manda te falar nesta manhã aqui: nós não devemos ficar alegre quando algo errado dá na vida de um irmão. Nós não devemos ficar alegre com as vidas das pessoas que vão ficar na tribulação. O Senhor está nos levando para um caminho maior. Nós não devemos praticar aquilo que os edomeus fizeram, que foi ser pedra de tropeço para as pessoas. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui nesta manhã, mas Deus viu e Deus não gostou. Nós devemos ficar alegres com a salvação de todos. Nós devemos buscar a salvação de todos, ser facilitadores para as pessoas e se aproximarem do Senhor Jesus. Nós vamos passar por um tempo de grandes conquistas da parte do Senhor. E a bênção de Deus, ela é grande, ela é transbordante e dá para todos nós. Por isso nós não devemos limitar a bênção de Deus na vida das pessoas. Nós não devemos nos alegrar quando alguém que fez mal para a gente recebe uma punição de outra pessoa, ou alguma coisa dá errado na vida dele ou dela. Nós não devemos facilitar que essa pessoa seja punida ou contribuir para a punição dessa pessoa, de forma alguma. Nós devemos entregar toda a vingança ao Senhor, porque Ele é o Deus que vai nos justificar e Ele sabe de todas as coisas. Amém?
Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você. E nós já iremos ceiar daqui a pouco. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu favor em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos frutificado, Senhor. O Senhor tem nos feito frutificar aqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Senhor, nós sabemos que algo grande e terrível está para acontecer neste mundo, para as pessoas que ficarão, Senhor. Mas nós podemos nos alegrar, porque o Senhor tem algo melhor preparado para nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, sonda o nosso coração nesta manhã. Senhor, que a gente possa experimentar de uma paz que excede todo o entendimento, Senhor. Senhor, se existe algum caminho mau em nós, que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Nos dê direção para que a gente não venha pecar contra o Senhor, mas que a gente possa estar sempre alinhado, Senhor, com o Teu coração. Senhor, o Senhor se alegra quando nós seguimos aquilo que o Senhor manda e quando nós decidimos perdoar, Senhor, mesmo quando as pessoas não merecem, mas o Senhor entende o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, venha com o Teu favor, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua unção sobre cada pessoa aqui presente. Senhor, se existe algo mal, nós entregamos ao Senhor, para que o Senhor venha nos cuidar, Senhor. Venha nos lavar, nos purificar. Nós cearemos com o Senhor agora, Senhor. Que o Senhor possa lavar as nossas vestes e que nós possamos receber, Senhor, as coroas que o Senhor tem preparado naquele grande dia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.